professor. Boa noite, Marlene, boa noite, meu grande amigo Iremar. Boa noite a todas e todos que estão conosco. Né? Ficou mais fácil para mim depois de falar, né? Após a Luciana. Difícil por um lado, né? Mas por outro facilitou, porque ela cobriu alguns dos tópicos. Eu estava bastante preocupado com a questão do tempo, né? Mas nós vamos, então, poder centrar um pouco mais, de fato, em alguns aspectos, né, climáticos. Não apenas da Amazônia, a gente vai também falar de Amazônia, mas nós vamos falar também de Nordeste, de Brasil Central. E o nosso grande debate hoje, né, é justamente sobre esse Brasil mais seco, sobre essa possibilidade de um Brasil mais seco. Para isso, vamos só falar um pouquinho de como as mudanças climáticas terminam influenciando o ciclo da água. Né? Luciana já falou basicamente da questão do desequilíbrio do balanço de energia, que é o principal fator por trás das alterações do clima na escala e na velocidade que nós temos assistido. Mas é importante a gente lembrar o seguinte, que a própria reciclagem da água, né, com a evaporação a partir dos oceanos e corpos d'água, a produção de chuva, tudo isso está completamente ligado a esse balanço de energia. Né? Basicamente, mudar o clima, mudar a física, né? Em que o nosso planeta funciona. A gente sabe que uma atmosfera, quanto mais quente ela ficar, mais vapor d'água ela vai ser capaz de guardar. É o que, não repare muito para isso aqui não, né? Mas basicamente a ideia aqui dessa lei física é que quanto mais quente a atmosfera ficar, mais vapor d'água ela vai ser capaz de guardar. E nesse caso, a gente consegue fazer uma analogia, né? Da atmosfera, do ciclo hidrológico, da evaporação com encher um balde, onde esse balde é a atmosfera. Né? A atmosfera vai tirando água da superfície até ficar cheia. Quando o balde está cheio, aí você despeja o balde, que basicamente é a chuva. Né? Quando o balde da atmosfera enche, você despeja esse balde na forma de chuva ou, em outras latitudes, né, na forma de neve. O que acontece com o aquecimento global? Só para a gente ter uma noção aqui, antes de eu falar das projeções. O que acontece com o aquecimento global é que, como a atmosfera agora pode guardar mais vapor d'água, é como se você trocasse o balde que você tinha antes por um balde maior. E agora, duas coisas acontecem. Vai dar mais trabalho para encher o balde. Vai ser preciso evaporar mais água da superfície para esse balde encher. 2, quando o balde finalmente ficar cheio, tem muito mais água para derramar. Então, se a atmosfera vai chupar, vai tirar mais água da superfície, as secas vão ser mais severas. E, por outro lado, se o balde é maior agora e tem mais água para despejar, as chuvas também vão ser mais severas. Então, o clima fica todo deslocado para extremos. E é essa dinâmica que está por trás das projeções, das tendências de longo prazo, de alterações no ciclo hidrológico, que, vejam bem, vão ser sempre muito maiores se o aquecimento global chegar em níveis extremamente perigosos, como de 4 graus. Né? 1,5 grau é o que nós temos dito como o limiar, né? O patamar minimamente seguro, né? E ao qual nós deveríamos fazer todos os esforços para controlar o aquecimento global, o que a gente sabe não tem segredo. Né? Significa emissões zero, significa deixar petróleo, carvão e gás no subsolo e significa deixar as nossas florestas em pé. Significa a gente, na verdade, romper com esse sistema que é predatório até a medula e que jogou esses bilhões de toneladas de carbono na nossa atmosfera. Vejam, porém, que tem um detalhe. Embora a lógica geral seja essa mudança de padrão de chuvas e secas que eu falei, a mudança do clima vai atuar, em vários casos, como uma espécie de Robin Hood ao contrário, né? Do tipo, tirando mais água de quem precisa e com mais chuva justamente onde ela já é abundante, como, por exemplo, nas regiões aqui da chamada zona de convergência intertropical nos oceanos. Outra característica é justamente que a chuva aparece nos polos, o que não é uma coisa boa. Né? Não sei se vocês viram, mas choveu pela primeira vez num dos pontos mais altos da Groenlândia. E isso é uma tragédia, na verdade. Né? Ali é no local onde só deveria aparecer água na forma de gelo.
Olhando mais um zoom agora na nossa América do Sul, o Atlas do IPCC, e eu queria convidar todo mundo para olhar, é uma ferramenta nova, muito boa, maravilhosa mesmo. O IPCC divide em algumas áreas a América do Sul. Uma delas é o norte da América do Sul, né? A outra que é a chamada região da Monção, que pega boa parte aqui do Brasil Central. E para essas duas áreas, vejam só, a tendência, principalmente aqui, é de redução do total de chuva, né? Especialmente em níveis de aquecimento maiores. Né? Com 1,5 grau reduz 4,3%, com 4 graus reduz 14%. Isso é chuva demais faltando. Né? Vejam que no Brasil Central, importante dizer, isso aqui é sem levar em conta o desmatamento avançando, isso aqui é mantendo todo o resto do jeito que está, apenas aumentando a temperatura do planeta por conta de fatores globais. Né? Bom, e aqui nessa região da monção, o que acontece? Também, perda de precipitação, né, em todos, à medida que o planeta aquece, perdas maiores justamente em níveis de aquecimento maiores. Tem outras regiões que o comportamento não é tão evidente, como, por exemplo, a região que pega aqui o próprio Nordeste brasileiro. Vocês podem ver, eu posso até voltar o mapa aqui para a gente ver um pouquinho melhor. Né? Tem uma parte do Nordeste que fica com a tendência de receber mais chuva, principalmente o extremo norte, mas tem um pedacinho aqui, especialmente o leste do Nordeste, cuja tendência é ter menos chuva. Quando você coloca isso na média, a alteração é pequena, um decréscimo pequeno. Né? Mas a gente vai mostrar que isso não nos livra de graves problemas do Nordeste daqui a pouco. No Sudeste da América do Sul, né, até uma tendência a um ligeiro aumento de precipitação, de novo, mantendo todo o resto constante. Isso aqui é sem desmatar, né? Porque, como bem disse a Luciana, na verdade, se você desmata a Amazônia, se você tira uma fonte de umidade para o restante do continente, você reduz as chuvas aqui. Né? Mas, enfim, o problema todo é que o clima de um planeta mais quente não funciona do mesmo jeito do clima de como nós ficamos acostumados aí nas gerações mais anteriores. Exatamente por ser um clima de extremos, as sequências de dias secos vão se tornar mais longas em todo e qualquer cenário, né? Especialmente sobre os continentes. E se vocês olharem bem, é fácil identificar aqui qual é o continente mais atingido, né? Qual é o local mais atingido sobre os continentes do mundo, num cenário de forte aquecimento, em termos de prolongamento da estação seca? Brasil, né, gente? Brasil. Né? Mesmo num cenário de aquecimento modesto, isso aqui já nos impacta. Nós temos, inclusive, a quantificação disso. No norte da América do Sul e na região aqui da Monção, que pega o Brasil Central, né, a tendência, com níveis de aquecimento mais maiores, é você aumentar mais de 3 semanas a duração da estação seca. Olha o tamanho do impacto que isso produz. Né? Impacto na agricultura, impacto na vegetação nativa. Né? E mesmo, aí vejam só, e essa que é a contradição que aparentemente, né, aparece, é que locais onde o total de chuva não muda muito, ou até pode aumentar, de novo, só por fatores globais, sem considerar o desmatamento no nosso continente, mesmo nesses locais, a estação seca fica mais longa, justamente porque o clima funciona na base de extremos com o aquecimento global. E é esse tipo de condição que a gente precisa estar consciente em termos de futuro. Né? O problema todo é que não para na grande condição global, na condição planetária. Existem aspectos locais que influenciam e tornam algumas áreas particularmente vulneráveis. Por exemplo, onde é que estão as projeções? Né? Isso aqui já é usando um modelo regional, essa pesquisa, é um trabalho de pesquisa do nosso grupo, né? Para dar um zoom, para a gente poder ter mais resolução sobre o que vem dos modelos globais. E onde é que a gente identificou, dentro do Brasil, a maior vulnerabilidade ao aumento de temperatura? Independente de desmatar. Justamente nessa região aqui, que pega o leste da Amazônia, né? Parte do Nordeste, parte também do Sudeste da Amazônia. Né? Isso em todas as estações do ano, mas vejam só, principalmente no final, né, da estação seca, no período de transição para início da estação chuvosa. Então, isso nos coloca um elemento a mais. É que o começo da estação chuvosa pode ser adiado,
aquela ideia de prolongamento da estação seca não é que a estação chuvosa acabe antes. O mais provável nesse caso é justamente o quê? Que o que hoje é a estação de transição das chuvas passe a ser uma, né, a estação seca se prolongue para dentro desse processo. E aí a gente destaca justamente esse período aqui. Ora, aquilo ali é a temperatura. O que é que acontece com a chuva? Bom, de novo, chuva, onde é que a gente tem maior sensibilidade, onde é que tem maior perda de chuva, né? Não vou entrar nos detalhes, mas perda de chuva são as cores aqui de amarelo para vermelho. Onde é que a tendência, segundo o nosso modelo, é maior para a perda de chuvas? É justamente no leste da Amazônia. E quando? No período de setembro, outubro, novembro. A gravidade do risco que isso aqui introduz, né? Justamente de forçar a vegetação que hoje é adaptada a uma estação seca relativamente curta e, portanto, preservando algum grau de umidade no solo, né? E conseguindo essas árvores sobreviverem para a chegada da chuva da próxima estação, olha o que é que nós estamos produzindo aqui. Nós estamos tirando chuva, aumentando a temperatura, justamente nesse período, que é o período mais delicado para a vegetação da região, né? E aí, quando a gente olha, né, o que acontece para o oeste da Amazônia, o que acontece a leste da Amazônia, a gente vê justamente, né, que as projeções nos deixam muito mais preocupados com essa parte aqui, né, que pega basicamente Pará, norte do Mato Grosso, né, e até um pedaço aqui do Amazonas. Em parte pela temperatura, né, porque ela sobe muito. Ela sobe muito, especialmente quando a projeção aqui de final do século, mas principalmente no final do ano, a parte aqui de outubro, né, no mês de outubro ficaria muito mais quente do que nos dias de hoje, algo aqui da ordem de, a depender do cenário, de 8 ou 9 graus mais quente. Associada a isso, justamente a queda da precipitação. Quando? Justamente agosto, setembro, outubro, novembro. Né? Quando é que a queda da precipitação é mais preeminente? Justamente nesse período, apontando, né, corroborando com a ideia de uma estação seca mais prolongada. Isso muda, inclusive, todo o balanço de superfície, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas principalmente troca evaporação. Olha aqui a evaporação faltando, né? O papel da floresta, que é importante, que é de repor a umidade na atmosfera, vai faltar, desculpa, gente, vai faltar evaporação. E a energia passa a ser devolvida, né, para a atmosfera na forma daquilo que a gente chama de calor sensível. É o quê? Aquele calorão que tem justamente em cimento, asfalto, concreto, deserto, né? Ou regiões com uma vegetação mais pobre. Muito dramático, especialmente esse resultado aqui. É uma tendência à redução da umidade do solo, justamente em setembro, outubro, novembro, né? Isso aqui tem um potencial enorme de multiplicar, de acelerar a mortandade de árvores e disparar todos aqueles processos que a Luciana já falou. Ao ponto, inclusive, né, de mudar a própria circulação atmosférica na América do Sul. Hoje em dia, basicamente, o que é que acontece na América do Sul? O ar sobe na Amazônia e desce, por exemplo, aqui no Nordeste, né? E aqui a tendência, portanto, é ser mais seco do que no local onde o ar sobe e o deixa mais úmido. Num cenário de altas emissões, essa região aqui de ascendente, ela fica mais deslocada para oeste, ó, ela é empurrada para oeste, fica intensa, mas fica deslocada para oeste, e esse movimento de descendência, que traz ar seco lá de cima, como se fosse empurrando, feito uma tampa, a atmosfera para baixo, e inibindo as nuvens de chuva de se formar, ele se estende, né? Ele antes estava aqui basicamente sobre o Nordeste, ele ganha espaço aqui, pegando justamente o quê? O leste da Amazônia. Esse enorme risco, essa mudança desse padrão aqui, coloca realmente uma parcela da nossa floresta, justamente aquela que está mais desmatada, justamente aquela que já está servindo de fonte de emissão de CO2, numa condição de risco ainda maior, né? Isso afeta, inclusive, o balanço de umidade, não vou entrar nos detalhes aqui, mas tende, inclusive, a produzir um efeito de redução de chuva sobre justamente o leste da Amazônia, como a gente já vem falando, justamente porque o balanço total de umidade diminui, né? Como bem frisou a Luciana, parte da umidade vem de fora, né? Principalmente do oceano.
essa que está chegando aqui, né? Mas parte da umidade vem do próprio local. E a perda, né, a redução dessa fonte, ó, a evaporação muito menor agora, no cenário de aquecimento, né, mais intenso, justamente no período de setembro, outubro, novembro, a gente teria até 30% a menos de umidade, né, saindo do solo aqui e, portanto, levando a uma diminuição das chuvas nesse período do ano em particular, né? E isso, inclusive, embora seja mais marcado no nosso modelo, isso aparece no conjunto dos modelos globais também, ou pelo menos na grande maioria deles, né? Outro ponto fundamental aí, essa mudança de condições, que não é só do oeste da Amazônia, ela ocorre também muito no Brasil Central e, em parte, no Nordeste, ela torna o risco de incêndio muito maior. A gente fez uma análise do que aconteceria com o índice de risco de incêndio. E, bom, a gente sabe que o risco de incêndio é maior justamente aqui no segundo semestre, né? Tanto em diferentes porções da Amazônia, a gente sabe disso, inclusive aqui nessa parte sul, que chega junto ali do Brasil Central, já pegando parte de Cerrado, né? Até próximo ao Pantanal. Veja que é justamente o índice maior de risco aqui é agosto, setembro, né? Mas o que é que aconteceria, segundo os modelos, com um cenário de aquecimento global? A maioria dos modelos coloca justamente o que? Um aumento desse risco, que o risco iria aumentar. É aqui o azulzinho, né? A média dos modelos. A maioria dos modelos coloca um aumento de risco de incêndio no segundo semestre. E, de fato, né, é quase um consenso. A maioria dos modelos coloca um aumento do índice de risco de incêndio, ou seja, índice de que uma queimada, né, mesmo de pequeno porte, ela sai do controle e se torna um grande incêndio florestal, né? Olha aqui as regiões mais suscetíveis, segundo alguns desses modelos, né? Alguns não apontam muito aumento desse risco, mas alguns indicam, né, um aumento enorme desse fator, e a gente pode ver isso, inclusive, né, isso não apenas em junho, julho e agosto, mas principalmente, de novo, em setembro, outubro, novembro. Olha o tamanho do problema que nós estamos comprando, né? Detalhe, o número de dias com índice de risco de incêndio muito alto e extremo justamente tende a aumentar justamente mais em setembro, outubro, novembro. Ao ponto de, a depender da região, a gente ter... Olha o que está colocado aqui, gente. Eu sei que está difícil de ler, mas aqui é 40 e aqui é 50. A gente teria de 40 a 50 dias a mais de risco muito alto de fogo no sul da Amazônia, que pega ali já a conexão com o Cerrado e Pantanal, do que nós temos hoje. Isso mesmo sem desmatamento, só por conta das condições globais, né? Justamente aí a gente vê que seriam as regiões mais afetadas com o aumento do número de dias com alto risco de incêndio. Veja que o Nordeste também é muito atingido nesse sentido. São regiões onde a gente teria algo como de 10 a 40 dias a mais de risco de incêndio elevado. Outra questão, obviamente, é a aridização das regiões que já são semiáridas, né? Que é algo que está nos dados observados. Anomalia de temperatura em 50 anos, 1,3 graus. Isso aqui é dado da FUNSEMI, isso aqui é observação. Isso não é modelo, isso aqui é o que nós já temos. E redução da precipitação, né? A partir do Ceará. E, lembrando, balanço térmico é temperatura, mas não é só temperatura, não, né? Importante a gente olhar para a temperatura, porque ela vai ditar o tamanho da evaporação e da evapotranspiração, mas vamos olhar para a chuva. E aí, na chuva, o que é que a gente tem? É um zoom daqueles dados que eu mostrei antes. A tendência é um certo aumento de chuva no norte, no extremo norte do Nordeste, até inclusive o nortezinho aqui do meu Ceará, mas uma tendência à redução de chuvas, principalmente a leste. O que é que acontece, no entanto? Será que essa parte aqui vai ficar de boas? O problema é que não, porque na hora que você junta temperatura que produz evaporação com a chuva, para calcular o balanço hídrico, olha o que é que vai acontecer. O índice de aridez, que é justamente a composição, né, de chuva com evaporação, veja que a evaporação aumenta em todo lugar, né? A chuva aumenta num ponto, diminui no outro. Local que diminuiu a chuva e aumentou a evaporação, aí a situação é crítica. Mas quando a gente junta as duas coisas, ainda assim,
a tendência geral é de aumento da aridez. Numa região que já é profundamente fragilizada, né? E que, portanto, precisa parar com com o desmatamento, com a expansão do agronegócio no Nordeste, competindo com as comunidades pelo uso da água, né? A expansão de termoelétricas e indústria pesada, que também utiliza a água das nossas comunidades, e, obviamente, mudar o modelo de desenvolvimento que está sendo trazido para a região. A situação chega ao ponto, inclusive, gente, eu vou colocar esses dados aqui, de que, pegando o conjunto dos modelos utilizados, né, pelo IPCC nas suas análises, a gente chega à conclusão que 80 deles, né, 80% deles, aqui a gente olha aqui né, para esse valor aqui, pronto, aí cruzando esse ponto, 80%, no pior cenário, 80% deles apontam para uma aridização do Nordeste. Isso é muito grave. Eu deixei aqui o último pedacinho da minha fala, porque isso tudo aí é apenas função do aquecimento global. Ali não tem a intervenção humana direta no local, que pode ser positiva. A gente pode replantar, recuperar encosta, desassorear rio, replantar mata ciliar, fazer uma reforma agrária agroecológica nesse país, que ao mesmo tempo que recomponha os estoques de carbono do solo, ofereça alimento baseado em vegetais de maneira absolutamente democrática e justa para o nosso povo. Mas aí tem outros mecanismos que entram: desmatamento, as queimadas e a mineração, né? Isso aqui é o que nós estamos plantando, gente. Isso aqui é o agro, né? Isso aqui era cerrado um dia, uma floresta sazonal, com árvores grandes, com enorme riqueza, né, de biodiversidade, e onde estão as nascentes de boa parte dos principais rios brasileiros. Olha no que é que nós estamos transformando. E isso aqui também está no coração do Brasil, né? Isso aqui é mineração. Expõe solo, expõe rocha. A dificuldade, inclusive, de recompor um bioma muito explorado por mineração é gigantesca, né? Além do solo empobrecido e envenenado do agronegócio, nós temos que lidar com essa outra atividade profundamente destrutiva. E quando a gente planta agro e planta mineração, a gente colhe tempestade, literalmente. Literalmente tempestade de areia, né? Vocês veem que eu estava colocando algumas músicas, as letras de algumas músicas aí, né? Mas talvez nenhum seja tão duro quanto as letras do parceiro do Lenine, né? O Cláudio Renaud. E eu queria ficar por aqui e encerrar, né? Para respeitar o tempo, né? Se não me engano, tinha 25 minutos, acho que eu estou aqui com 23, né? Com o tipo de frase que eu acho que é fundamental, né? Porque nós precisamos de mobilização da sociedade, e eu tenho um profundo respeito obviamente, pela nossa mobilização aqui no Brasil, né? Em larga medida encabeçada pelos povos originários, toda essa guerra fantástica em defesa dos nossos biomas, em defesa do clima global, né? Em cada batalha contra o marco temporal, contra todos os inúmeros projetos de lei de maldades que se multiplicam no Congresso, né? Porque o problema não é só Bolsonaro. Mas eu queria justamente pegar uma frase dessa figura aqui. Vanessa Nakati é parceira de Greta Thunberg no movimento de juventude pelo clima, né? Ela é de Uganda. E evidentemente, né, as falas de Greta são de uma potência imensa, mas Vanessa tem uma representatividade a mais aí, né? Ela é do continente que menos emitiu carbono na história, disparadamente, disparadamente, né? E quando Vanessa fala, né, ela tem um lugar de fala muito especial. Ela representa as comunidades tradicionais, né, do seu continente, que é o continente mãe de toda a humanidade. E é por isso que ela diz, né, que reduzir e mitigar não é suficiente. Muito está se falando de tecnologias milagrosas, muito está se falando de adaptação.
Mas como ela bem diz, ninguém consegue se adaptar à cultura perdida, à tradição perdida, à história perdida. Não se consegue adaptar à fome nem à extinção. E é na voz, né, com as palavras da Vanessa Nakati, que eu encerro. Nós estamos diante de um gigantesco desafio que precisa, mais do que nunca, de força, mobilização, organização e conscientização. Né? E, obviamente, precisa colocar, né, os governos que são obstáculos a essa transformação para fora. O primeiro deles, o genocida, ecocida, que está ocupando a cadeira da nossa presidência. Fora Bolsonaro.